Irmãos, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sempre presentes sobre a nossa vida. Amém? Nós vamos abrir a palavra do Senhor hoje no livro de Ruth, no primeiro capítulo, para lermos do verso 1 até o verso de número 22. Livro de Ruth, primeiro capítulo, para lermos do verso 1 até o verso de número 22. Ruth, capítulo 1, do verso 1 ao verso 22. Livro de Ruth, capítulo 1, do verso 1 ao verso 22. Por favor, preste atenção na leitura da palavra do Senhor, que nos diz o seguinte: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e o homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque, e a sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma, Orfa, e o nome de outra, Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz, e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, filhas minhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-eis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, choraram em voz alta. Órfã, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara,
porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim? O Todo-Poderoso me tem afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Rute, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Deus de toda graça e misericórdia, nós nos colocamos humildemente diante da Tua presença nessa noite para celebrar o Teu nome. Que privilégio é para nós entregar a Ti o nosso louvor e saber, ó Deus, que de acordo com a Tua palavra, o Senhor, ó Deus, que é tão alto e sublime, vem habitar no meio do louvor do Teu povo. Apesar de imperfeitos como somos, o Senhor se agrada das nossas vidas e o Senhor, ó Deus, recebe o nosso louvor e a nossa gratidão diante da Tua presença. Obrigado por tão grande privilégio, principalmente agora quando nós estamos diante da Tua palavra, pedindo que o Senhor, ó Deus, clareie a nossa mente e o nosso coração, para que a Tua palavra, Senhor, seja luz para os nossos passos, para que ela seja lâmpada para os nossos caminhos, a fim de que possamos viver mais e mais para agradar o Senhor. Abençoe-nos, ó Deus, e abençoe a Tua igreja aqui em Ipanema, nessa nossa celebração ao Senhor, por 40 anos de história de igreja organizada aqui neste lugar, para a glória do Teu santo nome. É o que nós oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Eu creio que, enquanto o pastor Edmond estava ali mencionando, relembrando a palavra que o reverendo Bira pregou pela manhã, aquilo que eu falei ontem, eu vi o Ed falando das dificuldades, falando sobre as lutas da pandemia. Não dá para a gente não considerar que há 2 anos a nossa vida foi mudada drasticamente por essa pandemia e tudo virou de perna para o ar, E lá em Piuí, todas as vezes que a gente conversa com as pessoas, o que mais as pessoas se ressentem, algumas pessoas se ressentem, é de que os seus planos foram mudados, de que os seus planos foram alterados, como eles tiveram que ajeitar a vida, ajustar a vida por causa da pandemia. Isso é tão interessante porque é como se a gente pensasse que a pandemia mudou a nossa percepção das coisas, de dizer o seguinte: olha, antes a minha vida estava assim, de repente veio a pandemia e roubou o controle dos meus planos. A gente descobre, não só com a pandemia, que nós nunca estivemos no controle de nada da nossa vida. Não é verdade? Nós não temos nenhum domínio sobre nada que acontece na nossa vida. A pandemia não nos ensinou isso, ela só revelou, que na realidade nós fazemos planos, nós intentamos coisas, mas se Deus não quiser, as coisas não acontecem. Se Deus não quiser, Ele muda tudo. E os nossos planos, eles vão por água abaixo. Isso não é surpresa, A gente vive em uma vida em que nós descobrimos em todo tempo que a vida nunca é como nós gostaríamos que ela fosse. Coisas acontecem na nossa vida que revelam que nós não temos controle absolutamente nenhum sobre a nossa vida. Reveses acontecem na nossa vida. Isso não é surpresa. Sabe o que é surpresa? É como é que nós respondemos quando as coisas saem do nosso controle, entre aspas. Qual é a resposta que você, que nós damos quando nós constatamos esse fato de que nós não estamos sob controle de nada na nossa vida? Como é que nós respondemos quando as tristezas, as decepções acometem a nossa vida? Como é que nós respondemos quando as coisas não acontecem como nós gostaríamos que elas acontecessem?
Como é que nós respondemos quando os nossos planos são mudados, quando a nossa vontade não é cumprida? O texto que nós temos em mãos é um texto interessante, é uma história interessante que nos apresenta algumas respostas para essas perguntas e esses dilemas. E o pano de fundo, né, da história é a tragédia que acontece na vida de uma família. A Bíblia diz que essa tragédia sobreveio na terra de Judá, lá na cidade de Belém, na família de um homem chamado Elimeleque, e da sua esposa Noemi, e dos filhos, né, Malom e Quilion. E a Bíblia diz que tudo isso aconteceu nos dias dos juízes, que nós que conhecemos as Escrituras sabemos que eram dias terríveis, porque quando nós lemos o livro de Juízes, nós lemos que há um moto, né? Há uma expressão que domina o livro dos Juízes que diz o seguinte: naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais correto, ou seja, cada um vivia do jeito que queria, que intentava, que entendia que como deveria ser a vida. E durante esse período, né, que é marcado na história do povo de Deus, do ano 1200 até o ano 1020 antes de Cristo, né, desde a morte de Josué até a coroação de Saul como rei de Israel, aqueles tempos eram tempos difíceis, tempos terríveis, tempos de caos social, tempos de caos religioso, um tempo cheio de invasões violentas, né, de uma religião que muitas vezes era levada de todo jeito, de toda forma, pelas pessoas que se diziam servos de Deus. Eram tempos difíceis, aqueles tempos dos juízes, e a Bíblia diz que nesse cenário, uma tragédia se abateu sobre uma família, né? E essa tragédia nos mostra as respostas que nós costumeiramente damos, né, quando as coisas não acontecem na nossa vida, quando, né, as coisas saem do nosso controle. A primeira dessas respostas é dada por um homem chamado Elimeleque, que é o pai dessa família. A Bíblia diz que sobreveio fome, né, na cidade de Belém, nos dias em que julgavam os juízes. E Elimeleque, cujo nome significa Deus é meu rei, achou que diante daquele cenário de crise, de tragédia, a melhor alternativa que ele poderia tomar para si, para a sua família, é pegar a sua família, sair da terra prometida e ir em direção à terra de Moabe, para tentar ali contornar a situação de crise. Interessante pensar na resposta desse homem, porque quando nós pensamos na terra de Moabe, eu duvido que você vai encontrar em toda a Bíblia alguma menção honrosa, né, a Moabe nas Escrituras. Moabe sempre lança uma sombra terrível sobre, né, a vida do povo de Deus. Aquela não era uma alternativa para um homem cujo nome é Deus é meu rei, ou aquele que diz que, né, o seu nome significa que Deus é soberano, que ele crê que Deus governa a sua vida e que nada acontece fora dos planos de Deus. Esse homem vive completamente contrário, né, daquilo que o seu nome significa, e ele acha que a resposta para a tragédia, a resposta para a dificuldade, a resposta para as coisas, né, quando essas coisas não acontecem de acordo com aquilo que ele espera, é tirar o seu time de campo. Ele acha que não há promessa na casa de pão, ele acha que não há promessa da parte de Deus na terra que Deus deu ao seu povo, e ele acha que ele tenta viver a vida longe da presença do Senhor. Sabe o que aconteceu com Elimeleque e a sua família quando eles resolveram responder assim às dificuldades, aos reveses da vida? Aquilo que estava ruim, o que aconteceu? Piorou. E muito.
Porque Elimeleque saiu da sua terra, saiu do lugar da promessa de Deus, e ele vai para Moabe, e nada melhora, as coisas pioram ali. Porque a Bíblia diz que lá ele casou os seus filhos com pessoas que não temiam a Deus, com moças que não faziam parte da aliança do povo do Senhor. Lá Elimeleque encontrou a morte, lá os seus filhos morreram. O que veio de bom dessa resposta à tragédia e à dificuldade da vida? Nada! É aqui que nós aprendemos a respeito, né, das respostas que nós damos. Às vezes nós somos chamados de crentes, às vezes nós somos chamados de cristãos. Ontem nós pensamos aqui no texto do capítulo 11 de Atos, que fala da primeira vez que os crentes foram chamados de cristãos, né, como uma ridicularização, mas que se tornou, né, um reconhecimento daqueles que pertencem a Deus. Às vezes nós somos chamados de cristãos, somos crentes nominais, mas na prática nós somos ateus. Nós não cremos que Deus seja suficientemente poderoso para intervir na nossa vida, para responder com graça e misericórdia quando as coisas vão mal na nossa casa e na nossa vida. E aquilo que é ruim se torna pior. Será que você responde às coisas ruins que acontecem na sua vida como Elimeleque respondeu? Com o nome de crente, com o nome de cristão, com o nome de servo do Senhor, mas que na prática vive como alguém que nunca conheceu a Deus, nunca conheceu a palavra de Deus, nunca encontrou em Deus qualquer sustento e qualquer resposta para as dificuldades que se apresentam na sua vida e na sua casa? Quando as coisas acontecem assim, irmãos, quando nós somos crentes de faz de conta, de língua, de nome, mas não somos crentes de vida e de verdade, o que é ruim se torna pior nas nossas vidas. Eu quero que você pense nisso. Olhe para a sua casa, olhe para a sua vida, olhe para a sua família e pergunte: quando você respondeu sem crer em Deus, sem confiar em Deus e na sua palavra, alguma coisa boa veio de alguma decepção e dificuldade que você enfrentou na vida? A Bíblia diz que não pode vir uma resposta boa quando nós não levamos Deus a sério na nossa vida. Segunda resposta que nós temos, né, para as decepções, para as dificuldades da vida, é dada pela mulher de Elimeleque, Noemi. Interessante, porque nós não vemos Noemi sendo consultada em nenhum momento sobre aquele movimento lá de Elimeleque com a sua casa, né? É ele que está no controle, é ele que está no leme daquela casa, e ele pega a sua esposa, pega os seus filhos, e a revelia, quem sabe, saem, né, da sua terra para ir tentar a vida em uma outra terra, quando as coisas ficam ruins. Mas em um determinado momento, o que nós vemos na vida dessa mulher, né, é um transbordar de uma amargura. Ela mesma diz isso. Porque em algum momento ela diz assim: olha, não me chamem mais de Noemi, que significa aprazível, desejável, mas me chamem de Mara, porque tudo isso que sobreveio a mim, eu perdi o marido, eu perdi os filhos. Ela até tenta enxergar as coisas com outros olhos. Ela diz assim: olha, eu saí daqui ditosa e eu voltei pobre. Ela não saiu assim, irmãos. Mas a resposta de Noemi é uma resposta curiosa. Sabe por quê? Quando nós olhamos no texto de Ruth, o nome que ela dá a Deus na sua resposta, ela chama Deus de El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ela crê que Deus governa todas as coisas, ela crê que Deus está no controle de todas as coisas, mas ela não crê que esse Deus que é soberano é ao mesmo tempo soberano e bom. Ela crê em algumas coisas a respeito de Deus, mas ela não crê em
tudo a respeito de Deus. Quem sabe a resposta que nós damos para as dificuldades, para os reveses da nossa vida, das decepções que nós enfrentamos, seja uma resposta de parte da revelação de Deus, né? Nós somos mestres para isso, nós conhecemos algumas coisas a respeito de Deus, nós falamos algumas coisas a respeito de Deus, mas nós não conhecemos o todo a respeito de Deus, e isso não ajuda. Conhecer algumas coisas sobre Deus não torna a nossa vida melhor nas dificuldades, nos reveses, nas decepções que nós enfrentamos. Torna. Você conhecer algumas coisas sobre Deus é a resposta para as dificuldades, as decepções da vida? Não. Porque é possível que nós saibamos algumas coisas certas sobre Deus, mas aquilo não traga consolo e conforto para os nossos corações. Noemi se encontra nessa mesma condição. Ela sabe que Deus é soberano. Ela sabe que Deus faz todas as coisas conforme a sua vontade, mas ela não se alegra na vontade do Senhor. Você conhece pessoas assim? Eu conheço muitas pessoas como Noemi, pessoas que sabem que Deus está no controle, sabem que Deus faz todas as coisas conforme, né, deseja, mas elas não conseguem ver um fim proveitoso naquilo que Deus está fazendo. Ela diz assim: tudo é como Deus quer. E quando essas pessoas abrem as suas bocas, nós encontramos remorso, nós encontramos amargura, nós encontramos tristeza. Porque saber que Deus está no controle de todas as coisas não resolve os nossos problemas. Não foi isso que Paulo disse, né? Geralmente nós citamos o texto lá de Romanos capítulo 8, né? Quando diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas qual é o propósito daqueles que amam a Deus? Qual é o resto do versículo? Diz o quê? Para aqueles que foram chamados, para quê? Segundo o propósito, para serem conforme a imagem e semelhança do seu Filho. Nós cremos que Deus faz todas as coisas para o nosso bem, mas o nosso bem não é o bem que você quer que Deus faça na sua vida. O bem, de acordo com Paulo, é o bem de ser conformado à vontade de Deus. E às vezes nós ouvimos esse versículo sendo falado, anunciado nos lábios de algumas pessoas, mas essas pessoas são como Noemi, elas olham e dizem assim: Senhor, eu creio que o Senhor está no controle, mas eu não consigo encontrar um propósito, eu não consigo encontrar um bem para mim nessa situação. Deus não quer que você se sinta bem, Deus quer que você seja santo. O propósito de Deus, né, não é o nosso conforto. O propósito de Deus é que nós sejamos trabalhados conforme a imagem e semelhança de Deus. É por isso que Deus usa tudo, irmãos, e principalmente as nossas tribulações, as nossas provações, as dificuldades que nós enfrentamos no presente século, para nós descobrirmos que não é a nossa vontade que precisa prevalecer, mas é a vontade do Senhor. Noemi crê em algo a respeito de Deus, mas ela não crê em tudo a respeito de Deus. Quem sabe você se parece com ela? Você sabe algumas coisas a respeito de Deus, você sabe algumas coisas a respeito da palavra de Deus, você crê que Deus está no controle, mas quem sabe isso não traz consolo, conforto para o seu coração. Isso não é a resposta para as decepções, para os reveses da vida. Mas há uma terceira resposta que o texto nos diz que é a resposta da fé,
que nós encontramos nos lábios da pessoa mais improvável a fazer uma declaração de fé em tempos de dificuldade nessa família, que é Ruth. Vamos pensar bem, né? Porque Ruth tem tudo conspirando contra a fé dela. Ela tem um sogro que saiu lá, né, descrendo da soberania de Deus, da palavra de Deus, da vontade de Deus, foi para uma terra estranha. Ela tem lá, né, um marido que se casou com ela contra a vontade de Deus. Ela tem uma sogra que crê em alguma coisa a respeito de Deus, mas não crê no todo sobre Deus. Mas a Bíblia diz que quando essa sogra a convence a voltar, nós encontramos nos lábios de Ruth uma das mais poderosas declarações de fé das Escrituras, quando ela diz assim: olha, por favor, não insista comigo que eu deixe você e que eu não te acompanhe, porque aonde fores eu irei, aonde ficares eu ficarei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Nós encontramos Ruth crendo em Deus, e crendo de forma completa em Deus, porque ela não crê que Deus é apenas soberano, mas ela crê que Deus tem um propósito a ser realizado na sua vida, apesar das adversidades, apesar das tragédias, dos reveses. Essa mulher diz assim: olha, Deus tem um propósito para a minha vida, e o propósito é que eu siga. Quantas vezes nós ouvimos essa palavra, né, nas cerimônias de casamento por aí, nos convites, mas essa não é uma declaração de amor, essa é uma declaração de fé. Essa estrangeira, essa mulher pagã, que não recebeu o melhor testemunho possível dentro da sua casa, do marido, da sogra, do sogro a respeito de Deus. Essa mulher crê em Deus, e ela não chama Deus de El Shaddai, ela chama Deus de Yahvé, o Deus da aliança. Ela diz assim: olha, Deus me chamou para crer nele, e de onde eu estou eu não posso mais voltar, né? De onde Deus me trouxe, é aqui que eu quero estar. Ela declara um compromisso com Yahvé, com o Deus da aliança, e ela anuncia a intenção de mudar de identidade, irmãos. Sabe o que é isso? Isso é algo extraordinário, porque nos dias dos juízes, você sabe o que acontecia com o povo de Deus? O povo de Deus perdia a identidade. Era necessário que um juiz se levantasse para lembrar o povo quem eles eram. Mas enquanto esse juiz estava vivo, o que acontecia? Tudo era mil maravilhas, mas o juiz morria. O que acontecia com o povo? Eles entravam naquele ciclo vicioso, né, de seguir outros deuses, né, de adorar outros deuses e de servir sobre os povos dos outros deuses, até que eles clamassem a Deus e Deus levantasse um juiz para libertá-los. Essa mulher não, ela declara a sua intenção de mudar de identidade, de se identificar com o Deus Todo-Poderoso. E ela diz assim: olha, eu não quero mais a vida que eu tinha, eu agora quero ser uma serva do Deus Todo-Poderoso, porque eu aprendi a respeito desse Deus, que não é um Deus que faz acepção de pessoas, que é um Deus que salva, que é um Deus que governa, que é um Deus que tem um propósito. Essa moça poderia fazer uma opção muito mais segura para voltar para Moabe, para voltar para a família dos seus pais, mas ela prefere se lançar sobre a misericórdia de Deus, sobre o cuidado de Deus, e ela confia que vale a pena se identificar com Deus e com o povo de Deus. Essa é a verdadeira resposta da fé.
Porque a fé, irmãos, ela não é exercida em contextos abstratos. Deus não é um Deus que nos chama para viver uma fé teórica. Deus não é um Deus que nos chama para viver as coisas, se porventura as coisas nos acontecerem de forma contrária à nossa vontade. Não, Ele deixa bem claro para nós que crer nas suas promessas envolve estar em uma luta com o mundo, com as coisas que saem constantemente do nosso controle. Sabe como é que o apóstolo Paulo descreve a nossa relação com Cristo nesse mundo? Ele diz assim: nós temos um tesouro em vasos de barro. O tesouro é o Evangelho e o vaso de barro somos nós, é a nossa natureza. E ele diz assim: é tão difícil crer em Deus, é tão difícil viver essa natureza, que muitas vezes nós somos atribulados, mas nós jamais somos angustiados. Nós ficamos perplexos, nós ficamos sem resposta diante de coisas que nos acontecem nessa vida. Mas nós jamais somos desamparados pelo Senhor. Nós ficamos abatidos, mas nós não somos destruídos, porque nós cremos em um Deus que faz tudo conforme a sua vontade, e Ele está nos conduzindo para o nosso verdadeiro lar, que não fica nessa terra, neste mundo. Nós nos ressentimos muitas vezes das coisas que Deus nos faz, né? Mas nada melhor do que uma adversidade para mostrar do que a nossa fé ela é verdadeiramente feita. Ruth nos ensina, né? Segundo as palavras de alguém que disse certa vez o seguinte: olha, vale a pena entregar um futuro incerto nas mãos de um Deus conhecido. Vale a pena entregar um futuro desconhecido nas mãos de um Deus conhecido. Ruth não sabia de nada que Deus estava preparando para ela na terra de Judá, na terra de Israel, mas ela diz assim: mas eu conheço Deus e atrás eu não volto, eu não quero desistir desse Deus de nenhuma forma, sob nenhuma hipótese. O que importa o que o futuro me reserva, porque eu creio que Deus vai adiante de mim. As decepções, as tragédias, as adversidades mostram a natureza da nossa fé. Quando nós respondemos, quando as coisas não saem como nós gostaríamos que fossem. Às vezes nós somos como Elimeleque. Nós temos nome de crente, né? Temos aparência de crente, temos cheiro de crente, temos roupa de crente. Lá em Piuí tem uma loja chamada Moda Evangélica, que até hoje eu não sei qual é a diferença do resto da roupa do povo da cidade toda, mas tem lá uma loja chamada Moda Evangélica. Às vezes nós temos roupa de crente, temos nome de crente, temos cheiro de crente, temos família de crente. Só tem um problema: nós não somos crentes, porque nós não respondemos como crentes diante das dificuldades, das incertezas e das adversidades da nossa vida. Às vezes, nós conhecemos algumas coisas a respeito de Deus. Nós somos ensinados sobre algumas coisas de Deus. Mas aquilo que nós cremos sobre Deus é insuficiente, porque não traz consolo, não traz conforto para os nossos corações. Não serve. Saber algumas coisas sobre Deus não é suficiente. Eu gosto da palavra de Jó, né? Que Deus diz que não havia ninguém como Jó na terra, um homem crente, um homem temente a ele, um homem que se desviava do mal. Mas quando Jó enfrentou o que enfrentou, e quando Deus apareceu a Jó, qual foi a resposta que Jó deu a Deus? Você lembra? Ele diz assim: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu fico pensando, se Jó, que era o que era, diz que conhecia Deus pouco, diante daquilo que ele enfrentou, que nós conhecemos sobre Deus, que possa trazer consolo e conforto para nós no dia da adversidade. O salmista diz assim:
foi bom para mim ter passado pela provação, porque eu aprendi de ti, eu aprendi dos teus decretos. A fé que responde às incertezas, às decepções, às intempéries da vida, é a fé de Ruth. Ruth diz assim: olha, não sei o que é que vai acontecer, mas de Deus eu não me separo jamais. Ele levou o marido, ele levou o sogro, ele permitiu uma série de coisas, mas não insista comigo para que eu deixe esse Deus, para que eu volte. Atrás eu não volto. Como é que você tem respondido às decepções, às incertezas, né? À aparente falta de controle das coisas na sua vida, seja pela pandemia ou por qualquer situação que envolve a tua caminhada sobre essa vida? Porque a tua resposta diz muito sobre a fé que você diz ter no Deus Todo-Poderoso. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez nós nos colocamos diante da Tua presença nessa noite, gratos ao Senhor por quem o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor faz na vida do Teu povo. Obrigado, Deus, por esse lugar, por essa igreja, obrigado por esse povo do Senhor, que tenha, Deus, caminhado ao longo desses 40 anos como igreja organizada, alicerçados na fé. Não uma fé como a fé de Elimeleque, não uma fé como a fé de Noemi, mas uma fé como a fé de Ruth, uma fé firmada no Senhor e nas promessas do Senhor, crendo que o Senhor não é apenas um Deus soberano, mas que o Senhor é um Deus bom. Ainda que essa bondade e soberania do Senhor seja aprendida nos momentos mais duros, mais difíceis, mais dolorosos da nossa jornada, da nossa vida. Com lágrimas nos nossos olhos, com dor no nosso coração, mas ainda assim declarando que nós não podemos nos apartar do Senhor, porque para onde nós iríamos? Para onde nós nos voltaríamos, senão para a presença do Deus Todo-Poderoso? Que o Senhor continue, ó Deus, cuidando do teu povo, que o Senhor continue fortalecendo a fé da tua igreja. Por todo o tempo que o Senhor for servido, ó Deus, de manter essa igreja até a volta do Senhor. Que o Senhor abençoe o pastor, que o Senhor abençoe o conselho, que o Senhor abençoe os departamentos, que o Senhor abençoe as famílias do teu povo aqui em Ipanema. Que o Senhor, ó Deus, aumente a fé do teu povo nesses tempos tão difíceis, nesses tempos tão terríveis que todos nós enfrentamos. Esse é o meu desejo, Deus, esse é o desejo de presente, ó Deus, da parte do Senhor para a vida dessa igreja no seu aniversário. É o que nós oramos, agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Por favor, podem se sentar. Vou devolver a palavra ao reverendo Edmond.